noite, caro telespectador, seja bem-vindo ao programa Linha Aberta, num dia em que vamos falar sobre a agricultura. Como se sabe, a agricultura é a base do desenvolvimento do país, de acordo com a nossa Constituição, e é a principal fonte de subsistência de maior parte das famílias moçambicanas. No dia 25, o Presidente da República lançou a campanha agrária 2018-2019 no distrito de Balama, na província de Cabo Delgado, sob o lema Moçambique pelo aumento da produção e produtividade, rumo à fome zero. O Presidente da República também reivindicou ganhos comparativamente àquilo que foi o exercício da campanha agrícola, ou melhor, o desempenho da campanha agrícola em 2017. Só para termos aqui alguns números, em termos de cereais, houve um crescimento para 3,2 milhões de cereais. Nas leguminosas houve uma subida de 25%. Na produção animal situou-se em cerca de 109 mil toneladas. A agricultura não deixa, porém, de ser um tema bastante recorrente, daí que o caro telespectador pode se questionar o que neste debate vamos dizer de novo. Essencialmente, vamos discutir produção e comercialização, ou seja, produzir e colocar no mercado. Uma das questões que se levanta é porque é que os nossos agricultores, por exemplo, não conseguem fornecer as grandes superfícies como os supermercados Grupo Mica, os supermercados Shoprite. Por que é que entre as províncias não existe fornecimento entre si dos diversos produtos que são produzidos? Portanto, essas questões são aquelas em que tentaremos, de forma bastante clara, indo buscar exemplos, mas também respostas das entidades públicas, responder e tentar esclarecer a nossa opinião pública. Para fazer a discussão de hoje, conto com 4 convidados. Começo por apresentar o professor João Mosca, que é economista e também trabalha no Observatório do Meio Rural. Contamos também com José Catarino, que é da União dos Camponeses. Contamos com Pedro Zukula, que é diretor nacional da Agricultura e Civicultura, e contamos também com Mohamed Valá, que é diretor-geral do Instituto de Cereais de Moçambique, mas também com uma vasta experiência na área da agricultura. Muito boa noite aos 4 e sejam bem-vindos ao programa Linha Aberta. Começo pelo professor Mosca. Muito concretamente, professor Mosca, eu já lancei aqui aquelas que são as linhas de força da nossa discussão. Quero ouvir qual é a sua perspectiva. Quais são os grandes nós de estrangulamento na componente produção e comercialização? Ou, se quisermos, produzir e colocar no mercado. Qual é a sua leitura relativamente ao momento em que o país está, relativamente a esta componente? Bem, boa noite, senhores telespectadores, boa noite, caros colegas do painel, muito obrigado pelo convite. Eu penso que em algumas culturas, alguns produtos, houve uma evolução bastante significativa da produção, sobretudo do milho e a mandioca, não é? Mas em outras culturas, arroz, mapira, feijões, amendoim, a evolução não foi tão grande, não é? E se nós analisarmos a evolução por habitante, hoje a produção nacional... Isso refere-se a que período, professor Mosca? Eu tenho aqui Está um período muito longo. 2017, 2018? Eu tenho aqui um período muito longo. Naturalmente que ao longo do período vai havendo muitas variações para subir e para baixar, mas em resumo eu tenho um período de 1961 a 2017 e verifica-se que há crescimento continuado nessas duas culturas e nas outras culturas, feijões, amendoim, mapira e arroz, as variações são muito grandes, muitas flutuações, mas que ao longo destes quase 60 anos, as variações indicam que hoje os níveis de produção não são tão altos, não são tão diferentes como aqueles que havia 50, 60 anos atrás, exceto, mais uma vez, mapira, e apenas considerando estas culturas alimentares básicas que aqui foram consideradas. Naturalmente que há outras culturas diferentes, sobretudo há as culturas de exportação, que têm comportamentos completamente diferentes, sobretudo tabaco, que é novo, banana, que é relativamente nova, o algodão, o gergelim, o feijão boer, que é muito recente, e o caju, que nos últimos anos parece que tem havido uma certa tendência à recuperação. Portanto, essas culturas, que são culturas de exportação, têm comportamentos nos últimos anos bastante positivos, mas são culturas por exportação, não são culturas principalmente para a produção, para consumo nacional. Temos ainda a cultura do açúcar, que é misto e que tem tido um comportamento também muito bom
nos últimos bastantes anos, não é? Professor Mosco, o que está a dizer é que esta ideia que é apresentada de que há crescimento da produção, se olharmos para os dados mais consistentes nos últimos anos, esse crescimento não houve. Há crescimento diferenciado entre culturas, mas que o total da produção básica alimentar, considerando estes alimentos, mas há outros que também são importantes, naturalmente, sobretudo os vegetais e outros, nós fizemos por habitante, portanto, considerando a evolução da produção por habitante, essa tendência, hoje há menos disponibilidade de alimentos que havia antes, por habitante, não é? Este aumento de produção, o milho sim que há alguma tendência para aumentar a produtividade por hectare, embora não muito significativa, mas existe. A mandioca também, mas nas outras culturas os rendimentos por hectare existem variações interanuais, mas não são muito significativas. Portanto, a primeira coisa que eu penso que é importante é dizer que a produção por habitante tem diminuído no total, há a ressalva da mandioca e do milho, e que outra coisa é o seguinte, é nós dizemos que o mercado está abastecido em certas culturas, e penso que sim, que há mercados que aparentemente estão relativamente satisfeitos, considerando a procura e a oferta, inclusive o próprio milho, feijões, etc. Pode haver variações ao longo do tempo, em certas zonas do país, devido a situações diversas, climas e outros fatores, mas o mercado, em princípio, parece que está abastecido. Mas se nós convertermos isso em necessidades alimentares, segundo uma certa dieta do Ministério da Saúde, vemos que essas necessidades alimentares não são satisfeitas. Significa o quê? Que a população consome outros bens que não são aqueles considerados pelo Ministério da Saúde, o que não significa que os bens que as populações consomem em alternativa a estes não sejam também dieteticamente bons. Não significa isso. Agora, só um momentinho. Já compreendi, mas só para não desviarmos a lógica da nossa discussão, tem a ver com produção e comercialização. Peço às entidades públicas aqui presentes para anotar essa questão, mas vamos direto à questão que eu levantava. Agora, produção e comercialização. Agora, o que está a falhar e quais são as perspectivas? Exatamente. Há em muitas culturas, e a balança comercial agrícola e alimentar em particular é cada vez mais deficitária, significa que importamos mais cada vez, embora possa haver flutuações anuais, para abastecimento do mercado. Essas importações são também de produtos específicos, embora podemos dizer que a importação para consumo é uma coisa, a importação para a indústria alimentar é outra coisa um pouco diferente. Agora, o que eu posso dizer é que entre a produção e o comércio, e aqui há pessoas que penso que mais entendidas que eu e que trabalham diretamente com o assunto e diariamente, há vários fatores. Primeiro, o fator de transportes, não é? Vias de comunicação, estado da estrada. Ligado a isso está muito a questão dos preços de transporte, o encarecimento entre o preço ao produtor e o preço ao consumidor, seja na cidade, seja em certos mercados rurais, é muito grande. Depois existem as flutuações anuais, não é? Portanto, no momento da colheita os preços são uns, no momento em que pós-colheita, passar 3, 4 meses, os preços são outros. Portanto, existem grandes variações. Flutuação de preços. Isso é derivado de quê? Da capacidade de conservação, de armazenagem e de colocação no produto, no mercado, em função das coisas. Depois há também a questão, portanto, preços, mercados e variações dentro do próprio ano devido a vários fatores, período de colheita, só um momentinho. E depois há a questão em relação aos centros comerciais, que é um consumo mais individualizado, mais diferenciado, já com algum empacotamento, algum tratamento antes do consumo em bruto. Então, aí existem vários problemas. Os grandes supermercados exigem quantidades regulares de fornecimento de logística, existe uma certa qualidade do produto, existe um certo empacotamento e embalagem do produto, coisa que, em princípio, grande parte dos nossos produtores e depois a fase de cadeia produtiva seguinte, isto é, transformadores e comerciantes, não fazem suficientemente esse trabalho. Então, essas grandes são os grandes nós de estrangulamento para si. Agora, porém, há coisas positivas. Há já fornecedores locais que fornecem esses grandes mercados, mas são coisas ainda pontuais. E ainda vamos desenvolver, professor Mosca, temos mais de uma hora aqui para fazer a discussão. Vou a José Catarino, que é da União dos Camponeses. De si queremos ouvir situações concretas no terreno, realidades
de sucesso, mas também realidades de fracasso, que levantam uma reflexão e desafios em relação àquilo que foi produzido e que houve tentativa de colocar no mercado. No vosso entendimento, estão no terreno, o que está a falhar, o que está bem feito e quais são os desafios pela frente? Muito obrigado pelo convite da STV e primeiro gostaria de cumprimentar os telespectadores deste espaço de comunicação que nos ouvem, que nos estão a ver neste momento do Revo Maputo, companheiros do movimento UNAC. Relativamente ao assunto que me coloca, vou citar casos específicos, 2 casos específicos. Vamos a isso. Há um tempo não muito longo, discutimos sobre um problema da produção de feijão bueiro. Então, esse feijão bueiro era comprado pelos indianos e com um preço bastante razoável. Parece que começaram por 50 meticais o quilo. Mas a um dado momento, os indianos... E isso era uma questão que estava... que havia um entendimento com o governo moçambicano. Portanto, havia um memorando de entendimento com o governo moçambicano. Então, havia um compromisso. Só que a um dado momento, os indianos começaram a dizer que já não tinham capacidade de poder comprar porque havia uma superprodução no seu país. E nós, naturalmente, que já tínhamos produzido por vias desse entendimento, desse memorando de entendimento, os japoneses tinham produzido bastante. Então, houve uma altura em que isso levantou um sururu e até tivemos que fazer um debate, mesmo na linha direta. Estava na altura era o diretor nacional. Exato. E foi bastante noticiado, lembramos todos. Exatamente. Este é o primeiro caso, o caso feijão bueiro. Exato. Houve uma produção em excesso Exato. por parte dos agricultores moçambicanos que não foi correspondida com o mercado. Exato. Vamos ao segundo caso. Só para ultimar esse caso. Sim. Chegamos, nós, como camponeses, portanto, a nossa direção chegou até a apresentar este assunto no Ministério do Comércio e Indústria. E houve uma abertura de que, pronto, os indianos se comprometiam novamente a comprar esse feijão, mas a um preço bastante reduzido. Só para citar que, neste momento, o feijão bueiro ainda continua nas mãos dos camponeses. Porque qual é o nó de estrangulamento, nós não sabemos. Está a dizer, que os agricultores produziram? Sim. Não conseguiram vender? Não estão a conseguir até hoje. Vender. Quanto tempo passa, mais ou menos, desde a produção até esta parte? Acho que relativamente 1 ano, penso que passa já 1 ano, desde que houve esse memorando de... Portanto, tendo sido feita a colheita, esse feijão já não tem a mesma qualidade? Claro que não. Continua nas mãos dos camponeses e acho que não deve estar em boa qualidade. Pela experiência que tem fora a Índia, consegue-se encontrar um novo mercado, quer nacional, quer fora, por exemplo, nos países vizinhos? Eu não sei como é que seria a questão, mas quero acreditar que o governo, na sua luta para beneficiar os camponeses, podia procurar um outro mercado, porque, pronto, esse mercado indiano foi identificado pelo governo. E estão aqui entidades de órgãos governamentais que vão ajudar a esclarecer este ponto. Vamos ao segundo caso. O segundo caso, nós há bem pouco tempo, mais ou menos já umas 2 a 3 semanas, tivemos uma Assembleia Geral anual em Lixinga. Curiosamente, essa questão de feijão bueiro também está a ocorrer em Lixinga. Mas há um outro assunto que é o algodão, a cultura de algodão. Neste momento, há grande quantidade de algodão
que está nas mãos dos camponeses. Portanto, não se consegue colocar no mercado, não se consegue vender. Não se consegue vender. O que quer dizer que as empresas fomentadoras desse algodão não estão a conseguir escoar e correm o risco de, por acaso, as chuvas atrasaram. Vamos imaginar, porque não são quantidades que se podem guardar em casa. Os camponeses não têm armazém para guardar tanta produção. Então, significa que se começar a chover muito, o que pode acontecer é o algodão começar, de facto, a deteriorar-se. Esse é o segundo aspecto. E quais são as razões, no caso do Lixinga, onde esteve na Assembleia Geral e onde este assunto transpirou de alguma forma, quais são as razões que são colocadas em cima da mesa pelos agricultores? Bom, a questão, as razões é que as empresas que fomentam o algodão ainda não têm capacidade para poder comprar a produção que eles fomentaram. Então, não estamos a perceber porquê, porque se alguém fomenta uma cultura, é porque tem que ter a capacidade de poder comprar essa cultura. Então, o que está na razão, não sabemos o que está a acontecer. O que na verdade existe é que o algodão está nas mãos de camponeses. Muito bem. Aqui o Diretor Nacional da Agricultura e Silvicultura, Pedro Dzukula, para sermos mais claros e precisos, aqui vários pontos são levantados. Há um desafio, que são desafios já conhecidos, nomeadamente a questão das infraestruturas, a questão da flutuação dos preços. Gostaria de ouvir a sua reflexão em relação a isso, mas também objetivamente aos dois casos. Este caso do feijão boi foi bastante discutido, foi bastante acompanhado. Na altura não era o Dr. Valá, o diretor do Instituto de Cereais, mas também vamos querer ouvir a sua opinião. Então queria que dividíssemos nesses dois momentos. Os desafios do ponto de vista da criação de todo o ambiente para que o comércio possa funcionar, mas também respostas muito concretas a estas duas situações apresentadas aqui pelo Sr. José. Muito obrigado, boa noite. Agradecer o convite formulado pela STV para interagir, portanto, com os nossos telespectadores e também saudar os nossos estimados produtores que neste momento estão a interagir conosco. Em relação ao assunto, primeiro dizer que sim, concordo com a abordagem, portanto, do Dr. Mosca e do nosso representante, portanto, dos da União dos Camponeses, da UNAC, e dizer que isso faz parte, portanto, de um processo gradual de desenvolvimento da agricultura. O Dr. Mosca dizia muito bem que houve um período de muita oscilação de produção e de produtividade. Olhamos os grandes momentos que aconteceram, portanto, em Moçambique, momento antes da independência, em que, portanto, havia uma política agrária, portanto, com uma produção orientada para a metrópole, neste caso, com uma política, portanto, diferente. Depois tivemos um período de 75, portanto, para 80, que foi um período, aliás, 75 para 92, que foi um período de guerra, depois de emergência, etc. Depois de 92 para cá, que depois aconteceram muitos programas, como o caso do pré-programa, o caso do ProAgri 1, ProAgri 2, e depois, nos últimos anos, entrou o PEDSA, o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Setor Agrário, o PNISA. Portanto, esses instrumentos de governação, portanto, vinham a estruturar a agricultura para responder os desafios do momento. Olhando para os desafios de produção, para além das infraestruturas, né? Quando nós falamos de infraestrutura, concretamente nós estamos a falar de irrigação. Então, é importante, nós temos no país cerca de 36 milhões de hectares, e nesses 36 milhões de hectares nós estamos a utilizar cerca de 5,2 a 6,2 milhões de hectares. E isso significa que nós temos que maximizar o uso dos recursos hídricos que nós temos. Em termos de irrigação, nós estamos a irrigar cerca de 189 mil hectares. Então, significa que precisamos muito de avançar com a irrigação, construindo sistemas de irrigação, construindo represas para a gestão de água para a agricultura, para o beberamento do gado, assim como para o consumo humano. E, para além disso, precisamos de organizar os nossos produtores. Nós sabemos que temos quase 89 a 99% dos produtores do setor familiar. Então, esse setor familiar, que é a maioria dos produtores, precisa de estar organizado. Primeiro,
associações de produtores, como está a acontecer, depois para uma cooperativas que tem uma estrutura mais organizada para a gestão de negócio, depois organização dos produtores em blocos de produção para facilitar a assistência técnica, o escoamento da produção, a discussão de preços, entre outros assuntos. Depois temos um outro paradigma de momento que tem a ver com as mudanças climáticas globais, que estão trazendo repercussões negativas para a agricultura. Daí que precisamos de preparar os produtores para uma capacidade de resiliência contra choques climáticos, e não só choques climáticos, mas também para choques econômicos. Neste caso, como discutir o preço, como identificar mercados sustentáveis. E, aliado a isso, numa economia de mercado, como sabe, portanto, o governo tem a responsabilidade de não determinar o preço. A procura e a oferta, portanto, tem que... Deixar que o mercado funcione de acordo com leis próprias. Com exceção de algumas culturas. Compreendo toda essa perspectiva, mas se nós fizermos uma análise de todos os documentos, de todos os planos do Ministério da Agricultura, está muito claro o que temos de fazer e onde é que temos de chegar, nos vários planos que temos. Queria respostas muito concretas de por que é que não se atinge o ponto, digamos, se não o ponto ideal, mas pelo menos o ponto suficiente para se minimizar muitas das questões que estão a ser resolvidas. Do ponto de vista prático, o que está a acontecer relativamente às infraestruturas, relativamente à ligação entre produção e mercado? E se tiver alguns exemplos, melhor ainda, porque permitem clarificar ainda melhor as ideias. Como eu estava a dizer, em relação a infraestruturas, o desafio é construir mais infraestruturas. Neste momento, temos um perímetro irrigável de cerca de 189 mil hectares. Só no ano passado foram construídas mais de 3 mil hectares. Portanto, para adicionar a área existente. Isso é infraestruturas de irrigação. Infraestruturas para conservação pós-colheita. Penso que no devido momento vamos discutir de infraestruturas de conservação pós-colheita que são fundamentais. Infraestruturas rodoviárias, que é para escoamento da produção. Infraestruturas para o abeberamento, por exemplo, do gado, ou tratamento de gado. Infraestruturas para sanidade. Nós temos uma situação sanitária fragilizada, como sabe, temos laboratórios de quarentena, temos a situação de laboratórios, portanto, para produção de inimigos naturais, por exemplo, a biotecnologia, que é para responder à questão de produção de predadores para algumas pragas que podem, portanto, atacar as culturas, que não temos ainda em Moçambique. Portanto, esses desafios todos vão fazer com que, portanto, respondamos pontualmente àquilo que são as exigências. Portanto, está-se a fazer algum trabalho no terreno. Exatamente. A minha questão é qual é a consequência desse trabalho no mercado? Como é que tudo isso que está a dizer que está a acontecer todos os dias, a construção de infraestruturas, em particular infraestruturas de irrigação, como é que depois se faz a ligação com o mercado? Como é que consegue-se, há casos que foram aqui colocados de agricultores que não conseguem colocar a sua produção no mercado. Como é que, do ponto de vista prático, esse trabalho todo que é feito tem resultados no mercado? Como dizia, nós temos essa grande responsabilidade de criar a demanda, não é? De criar, portanto, a procura dos produtos e depois, daí, portanto, haver a questão de estabilização do mercado. E, por outro lado, nós precisamos de procurar mercados sustentáveis. E essa responsabilidade de procurar mercados sustentáveis não só do governo, mas também do setor privado. Há culturas, portanto, como dizia, o caso do feijão Boer, portanto, penso que o meu colega vai falar muito bem disso. Existe um memorando com o governo da Índia e que é responsabilidade do governo também ajudar a procurar mercados sustentáveis. E para o caso do feijão Boer, isso já está a acontecer. Houveram alguns problemas que têm a ver com os compromissos que não foram honrados em algum momento, mas penso que é uma questão também que está sendo resolvida. A outra questão, a questão de certificação, a questão de qualidade, a questão de empacotamento, a questão de criação de agregação de valor ao produto. Isso é fundamental. Mas também essas coisas todas constituem oportunidade de negócio para o setor privado. Do ponto de vista de procura, da satisfação das necessidades, portanto, de consumo, olhando para a segurança alimentar, podemos ver que nos últimos anos, portanto, há satisfação da segurança alimentar, olhando para aquilo que são os indicadores de produção e também das necessidades de consumo, que naturalmente temos desafios, portanto, da componente nutricional, mas do ponto de vista da segurança alimentar, portanto, estamos a atingir uma estabilidade do ponto de vista da disponibilidade alimentar
E naturalmente temos que avançar para a componente Muito obrigado, diretor Zukula. Passo para o Mohamed nutrição. Valá, que é diretor-geral de Estudos Cereais de Moçambique, mas também com uma vasta experiência, digamos, como diretor nacional de Agricultura no Ministério da Agricultura. A pergunta que eu faço, o que aconteceu relativamente ao feijão Boer? Muito obrigado. Permita-me cumprimentar os telespectadores da STV, cumprimentar os colegas do painel. Antes de ir ao encontro desta pergunta, que inteligentemente foi feita, um pouco buscando a inspiração dos exemplos que foram dados por um dos colegas do painel, quero passar um pouco a experiência de vida de gestão da agricultura, dizendo 3 coisas que eu acredito que são muito importantes e vai ajudar a montar alguns elementos para ir buscar inspiração nos desafios da produção e da comercialização, ascendente para um mercado. Em Moçambique, para o produtor fazer 600, 800 kg de milho, 1 tonelada do arroz, ele não precisa de ninguém senão a família. Uma enxada e alguns pequenos instrumentos para labutar a terra e poder fazer. Mas para este mesmo produtor atingir 2 até 2,5, 3 toneladas de milho, precisa de tecnologia, precisa de assistência técnica, experiência própria. Sem isto, ele não faz este delta da produção. Mas a história de há uns anos atrás, que metemos grandes variedades de mandioca, depois os produtores relegaram, não adotaram essas variedades, é porque para ir para indicadores de 3, 4, 5 toneladas, mesmo utilizando outras variedades como híbridos, não estou a dizer geneticamente modificados, mas estou a olhar um pouco a África Austral, a África do Sul já está com rendimentos de 10, 12 toneladas, a Zâmbia de 6, por aí. Se não há comercialização, não há dinâmicas do mercado, não vai acontecer. Ou seja, a pergunta é feita pelos produtores: para que produzir se eu perco, tenho perdas pós-colheita, perco por causa do rato, perco por causa de... Então, estes 3 parâmetros devem ser analisados olhando um pouco as cadeias de valor. Por isso é que a partir do momento do ProAgro 2 começa a aparecer, a incultar através de professores como Mosca e muitos outros, os ciclos das cadeias de valor para fechar e tudo mais. Feijão Boer é uma história que acho que precisamos de voltar um dia para falar sobre tudo. Mas definitivamente em 2016 o preço do feijão esteve entre 30 a 45 meticais. Bom preço no mercado. Portanto, 1 quilo. 1 quilo. Na altura, qualquer coisa como $1 é um bom preço no mercado internacional. Entretanto, o que é que aconteceu? Não obstante não termos aumentado muito a produtividade, talvez só 20, 40, 60 gramas, mas o esforço dos produtores é aumentar as áreas de produção. Neste período de 2011, 12, 13, a produção de feijão Boer em Moçambique eram 60, o máximo 68 mil toneladas. E de repente há uma produção um pouco acima da cota prevista naquele ano de 2016-17 de 125 mil toneladas, porque ficou de facto nas mãos dos produtores. Não era possível prevenir os produtores desse excesso de produção? Não era possível porque os mercados não dependem exclusivamente. Isto é que nós, ao nível nacional, temos que pensar. O mercado de feijão Boer é um pouco intrínseco ao mercado indiano, mas é mercado internacional. É que a Índia teve bom padrão de precipitação. O que aconteceu é que o primeiro-ministro fez uma injeção boa daquele movimento de produção e ainda produziu cerca de 5,3 milhões de toneladas de feijão, que dá para suplantar aquilo que é a procura deles, necessidade de consumo em 3,2, 3,4 e ainda ter uma reserva de mais de 1 milhão. Então não precisou. Por acaso, aí o mérito do governo de Moçambique de ter feito
advocacia e uma diplomacia econômica para a Índia, Moçambique ser um cliente da Índia, porque Uganda, que era exportador, não é, Etiópia não é, Tanzânia não, Zâmbia não, nenhum outro país tem um memorando a exportar hoje feijão boer para a Índia. Eu coloco essa questão, doutor Valar, porque nesse memorando existente, de certeza que estão estabelecidas as quantidades de produção, no sentido de que ainda precisa, por exemplo, de 60 toneladas, já há uma articulação com os agricultores para produzirem essa quantidade. Portanto, o papel do Estado como a ponte entre o agricultor e o comprador. Não era possível, nessa ligação, perceber-se que os produtores estão, permitam uma repetição, a produzir acima das necessidades do mercado Foi indiano. muito curto espaço de tempo para pensadores, decisores tomar uma decisão, porque os produtores não disseram também que nós vamos produzir, mas sentiram a estimulação do bolso, do dinheiro que entrou por causa dos 30, 45 meticais. Então o fizeram por motivação própria, de dinâmica do próprio mercado. Então, obviamente que é preciso tirar ilações. Aprendemos que é preciso controlar estes segmentos, esses escopos, estas balizas. Por isso é que eu tenho dito, particularmente, tenhamos cuidado, este ano está a 60, já chegou a 68, o gergelim, mas pode ser que um dia a volatilidade de preços internacionais podem ser que este seja um dos produtos que os produtores também vão aclamar-se a dizer que o governo não está a fazer nada. Mas, de facto, não terminamos por lamentações, é preciso dizer que o Instituto de Cereais de Moçambique está a trabalhar a mando do Ministério da Indústria e Comércio, pessoalmente do Ministro Rajendra, no sentido de irmos ver como é que nós ultrapassamos isto e fazemos. Porque a volatilidade de preços não é em Moçambique, é internacional. Depende o que é que nós estamos a fazer? Um dos elementos que nós estamos a querer pôr hoje, um dos elementos que queremos pôr, eu não advogo irmos para preços mínimos, nem preços máximos. É preciso ter cuidado, porque distorce pensamentos de mercado. Mas preços de referência, que o que é que quer dizer? Ir dizer aos produtores, por favor, quando aparecer alguém que queira comprar abaixo de 10 meticais, tenha um bocado de cautela. Não venda, porque vais perder dinheiro e vais relegar o teu esforço. Estamos a falar de produção, estamos a falar também de comercialização. A questão do algodão, doutor Valar, os agricultores produziram, responderam, digamos, ao chamamento. Produziram, chega a hora de vender, não há mercado. E levantamos a mesma questão. O desafio de articulação entre aquilo que se produz e aquilo que se vende. Não sei se terá conhecimento do que aconteceu relativamente a este caso de Niassa. Tendo conhecimento, pode partilhar aqui conosco. Felizmente, a tónica da análise é a mesma. É que nos últimos 3, 4 anos, por algumas adversidades, nós nunca ultrapassamos determinada fasquia na produção de algodão. E este ano foi um bom ano do algodão, esta safra agrícola, digamos. E aí é preciso ir buscar outras inspirações. E uma das coisas, como eu dizia, que não é só buscar lamentações, mas um pensamento. Um dos pensamentos que eu tenho pessoalmente, um ponto de vista muito pessoal, precisamos de fazer ainda mais do que está sendo feito, um redimensionamento do pensamento do sistema financeiro rural. E isto do sistema financeiro rural induz-nos a um pensamento de maior ambiente creditício no meio rural. Portanto, o paizinho dizia uma coisa muito importante, que e tal, um indiano, etc, etc. Aquele indiano está a comercializar é porque ele tem dinheiro, senão ele não saía quilómetros, milhas e milhas, quase 6.000 milhas para a coisa. E infelizmente o meu irmão jovem e outros demais ainda não têm este ambiente. Então uma das alternativas é rapidamente avançar. No caso específico do algodão, os fomentadores de algodão é um ambiente de contrato, de fomento. Então tem per si uma responsabilidade de fazer esta comercialização. E conversando ainda há 10 dias com a João Ferreira dos Santos, ele diz que tudo o que ele fomentou, ele vai comprar, porque o algodão não está muito bem, mas não está muito mal nos mercados internacionais. Muito bem. Professor Mosca, estão aqui as respostas das entidades governamentais, do Instituto de Cereais de Moçambique, a Direção Nacional da Agricultura e Silvicultura, que de forma geral
passam a ideia de que está a ser feito algum trabalho e temos essa explicação relativamente aos problemas que houve de mercado com o feijão Boer e o algodão. Está satisfeito? As colocações o convencem? Está a ser feito alguma coisa no terreno para melhorar as componentes de produção e comercialização? Quer dizer, nós fizemos alguns estudos de silos, bolsas de mercadorias, dos regadios que frisou o diretor Zucula e também dos parques de máquinas, mas parques de máquinas até aqui não entrou na conversa. O que nós sentimos é que são programas que são necessários ser feitos. Há bons exemplos de exploração de regadios, sobretudo quando estes regadios estão relacionados e apoiados por uma entidade privada que faz a assistência técnica, o apoio, a extensão rural e compra a produção. Mas também existem situações de regadio que estão em muito mais experiências, não é? Portanto, existem dois casos. O importante agora é ver como transportar as boas experiências que existem, 2 ou 3, que nós estudamos no Corredor da Beira, para os casos que são experiências ainda que são negativas, ou pelo menos não deram os resultados que deram, não é? Em relação aos silos, a situação é semelhante, é uma boa iniciativa, constitui infraestruturas absolutamente importantes, são infraestruturas grandes, localizadas em certos pontos muito relacionados com as principais zonas de produção, mas também é verdade que é preciso criar toda uma estrutura, uma pirâmide de armazenagem que vai desde os grandes centros aos pequenos centros, não é? Eu penso que os programas estão em andamento, houve investimentos muito altos, houve algumas falhas importantes, não só na construção. Houve algumas falhas importantes. Houve algumas falhas importantes, tanto nos regadios como nos próprios silos, que naturalmente que agora, estou certo que as instituições respectivas estão procurando corrigir isso. Há problemas, em alguns casos, de gestão dessas infraestruturas, mas também há boas experiências e, portanto, eu penso que agora é necessário ir corrigindo as coisas. Eu sei que o Instituto de Cereais está a repensar o modelo de gestão dos silos, mas não é suficiente, há outras situações. Eu sei que o Instituto de Irrigação também já tem perfeita consciência dos aspectos positivos e negativos. Agora, é verdade também que o Dr. Zucula falou de 3.000 hectares, penso eu, construídos num ano, mas o volume de investimento, embora significativo, se nós pensarmos à escala nacional, é um volume muito baixo, não é? Se nós pensarmos que vamos construir 3 ou 4 ou 5 mil hectares por ano, quantos anos nós vamos ter que ter a construir novos regadios para atingir aquele mínimo necessário de áreas de irrigação, pelo menos nas zonas mais necessitadas por razões climáticas e outras, não é? Portanto, o ritmo de investimento é baixo, embora alto, é baixo, mas na perspectiva de longo prazo e da dimensão do país, é necessário muito mais investimentos. E eu penso que falta aqui um ponto importante, que é a relação com as estradas, não é? As estradas estão muito mais, regra geral, as estradas secundárias, terciárias estão muito mais. Nós também fizemos um estudo no Corredor da Beira sobre o estado das estradas, é lamentável, e é preciso ver com o Ministério das Obras Públicas esse assunto, não é? Outro aspecto importante é que é necessário relacionar os pequenos produtores com outro tipo de produtores, onde existe uma relação pequeno produtor, produtor comercial, produtor industrial, produtor... essa cadeia de valores geralmente é boa. Agora, acontece o problema que é a organização das associações, não é? Aqui o Ministério da Agricultura, penso que tem sido bastante limitado, porque a UNAC tem um apoio muito limitado, ou quase zero, das instituições públicas para o seu próprio desenvolvimento, e acho que é uma instituição grande, que cobre talvez 200 mil, perto de 200 mil camponeses, é uma instituição que tem grande peso económico, político, social, e que falta acarinhamento da UNAC, não é?
Falta muito acarinhamento ao NAC, apoio material, apoio em recursos, apoio em vários aspectos. E penso que esta ligação do Ministério da Agricultura, o NAC e outras organizações ligadas que Pode influenciar, pode porque ajudar a organização a dos atingir os camponeses, objetivos pretendidos. a organização dos camponeses é importante para manter uma relação Mais direta. menos desequilibrada com o comerciante ou com o industrial. Não é? Aí existe um primeiro grande desequilíbrio. Muito bem. José Catarino, ouviu as explicações do Diretor-Geral do Estudo de Cereais de Moçambique e também do Diretor Nacional da Agricultura. Está satisfeito com o que ouviu? Quais acham que podia-se ter, quais acham que são as decisões que podiam ou podem ser tomadas neste momento para melhorar a comercialização, sobretudo olhando para os exemplos específicos que apresentou? Sim, eu percebi. Eu posso colocar algumas alternativas em relação a essa questão de produção. Por exemplo, tem-se falado muito na cadeia de valor da produção, mas uma coisa que não tem sido seguido com muito rigor é o agroprocessamento. Por exemplo, neste momento, eu pessoalmente não queria individualizar, mas eu pessoalmente, porque nos foi prometido que cultivando muita mandioca poderíamos vender a cerveja de Moçambique. Fiz uma grande cultura de mandioca que neste momento tem a mandioca na mão, não sai. Por quê? Porque a cerveja de Moçambique parece que não está a precisar neste momento. Portanto, na verdade, nem tinha 2 casos, tinha 3 casos, incluindo o caso da mandioca. Tinha, ainda tenho mais. É por isso que eu disse que também podia falar em questões gerais. Vamos falar desses casos, porque são casos práticos, são fatos. Nesse caso, por exemplo, com mandioca, não sou eu apenas, mas muitos camponeses têm mandioca, até se ouve falar na rádio. Isso é uma escala nacional, há uma escala nacional. De uma zona tipo Zona Sul, não, no geral. É no geral. Há muita produção de mandioca que se houvesse... em Ambana há uma experiência de maquinetas para agroprocessamento, para fazer tapioca. Se houvesse possibilidade, o camponês não tem como adquirir esse tipo de máquinas, mas não era necessário que se comprasse uma máquina para cada camponês, mas, por exemplo, uma máquina para cada associação. Era viável. Então, falando só de mandioca, se tivesse essa máquina para fazer o agroprocessamento, a tapioca é um produto que se conserva muito tempo. Eu sei que a tapioca entra até na África do Sul, neste momento, mas é mandioca mesmo. É difícil meter a mandioca na África do Sul. Mas se, em termos de tapioca já pudesse meter, porque também a mandioca leva muito tempo, desde que esteja armazenado. Bem conservado. Bem conservado, tudo bem. A outra questão é a fuga dos camponeses para fazer outras culturas que têm um mercado. Vamos falar, por exemplo, na plantação de cana-sacarina. Porque os camponeses começam a verificar que, fazendo este tipo de cultura, não sai. Há muita cultura que apodrece aqui no mercado. É só olhar para quando chega o comboio. Os camponeses trazem no comboio muita coisa, só para falar do comboio, mas trazem também via terrestre, via chapa. Via rodoviária. Via rodoviária, assim, exatamente. E deitam fora. Ao fim do dia, não conseguem comercializar tudo, deitam fora. Então, não é porque os camponeses não estão a produzir, mas não há uma capacidade, um sistema de absorção dessa produção. Exatamente. Não existe, então, o agroprocessamento, absorver, transformar. O ministro Regendre de Sousa estava a falar em termos de, por exemplo, horticulturas, mesmo essa coisa de folhas, pudesse criar um sistema de frio que conservasse muito tempo e se vendesse aos supermercados. Até aqui, eu ainda não vi. Pode ser que seja um assunto que ainda está a ser estudado. Eu gostaria de ver isso, porque
Estou a sentir que os camponeses estão a perder com altos custos de produção, a produzir muito, mas a deitar muita produção fora, exatamente por falta dessa questão de segmento de quais são as alternativas para essa produção. Então, uma das coisas que faz fugir os camponeses para a indústria açucareira é essa, porque eles recorrem, sabem que tem um mercado garantido, produzem a cana e vão vender à fábrica. São camponeses que estão à volta, estão ao redor da fábrica. Então são convidados e muito rapidamente são aliciados e entram naquele negócio. Não porque querem, mas por ver que é uma boa alternativa do que fazer produção que depois não tem comercialização. Então, Senhor José, o que acha que falta? Tocou aqui exemplos bastante sensíveis, o caso do feijão burro, o caso do algodão, o caso da mandioca, a fuga de camponeses. O que acha que falta? Falta um articulador entre quem produz e o mercado, alguém que articula as necessidades e quem compra. No seu entender, como é que se resolve? Uma das coisas é aquilo que o Dr. Mosca falou sobre as vias de acesso. As vias de acesso encarecem muito o esforço do camponês, porque para além de produzir com altos custos, mas se a via de acesso não está boa, o transportador coloca o preço que quer. Diz, olha, para eu poder chegar até esse sítio, então só se me pagar tanto por cada saco ou por cada carrada, etc, etc. Então, isso é um grande nó de estrangulamento. Então, uma das coisas é essa questão de vias de acesso, tem que se resolver. Estava a falar o Dr. Mosca de que tem que se falar muito com as obras públicas para verem essa questão, porque é uma questão mesmo que cria nó de estrangulamento. Outra questão é essa que eu coloquei, que não está ao nível, o camponês não tem capacidade, mas se houvesse possibilidade, mesmo que fosse para depois cada associação poder repor essa maquineta, no caso, por exemplo, da produção de mandioca. Eu produzi milho no ano passado, só para falar por mim particularmente. Comercializei o milho aqui no Maputo muito barato, não foi muito milho, mas foi cerca de 40 e tal sacos. Muito barato, ganhei só 12 mil meticais. Então, quer dizer, numa altura... Não é estimulante. Não estimulei, porque eu fiz aquela produção com altos custos. Eu não tenho subsídio para fazer produção de milho. Então, é mediante o meu esforço. Agora, quando eu não consigo colocar logo a partida, fico desinibido para poder voltar a produzir, poder fazer aquela cultura. Então, são essas alternativas. Agora, uma das coisas que o diretor Valá disse, o diretor Valá disse é: tem que se responsabilizar os fomentadores, aquelas empresas que fomentaram uma determinada cultura. Tem que ser responsabilizada. Muito bem, falou da questão do João Ferreira dos Santos, que diz que vai comprar. A ver, vamos. Seria muito bom mesmo responsabilizar-se e escoar todo o algodão que está nas mãos do camponês. Muito bem. Dr. Zucula, há aqui questões muito concretas que são colocadas. Os agricultores seguem uma certa expectativa. É colocada a expectativa de produzir o feijão burro. Eles produzem, não há mercado. A expectativa de produzir algodão, produzem, não há mercado. A expectativa de fornecer mandioca para a produção de cerveja, produzem, não há mercado. Transportam a sua produção nos comboios e isso é visível para todos nós, sempre que para numa estação, vê os comboios todos sobrecarregados e com a mercadoria também a cair, desperdícios. Quais são as respostas concretas a estas situações que são levantadas pelo Sr. José Catarino? Estes são desafios pertinentes, são desafios da origem conjuntural e também estrutural. Mas o importante, como dizia muito bem o Dr. Mosca e o nosso produtor Catarino, para produzir uma certa cultura, o produtor tem dois objetivos. O primeiro objetivo, segurança alimentar. O segundo objetivo, comercialização para geração de renda. Então, para isso, depois de satisfazer a segurança alimentar, ele quer mercado. Então, é preciso, de fato, identificar mercados sustentáveis. 2,
é importante olhar a produção tendo em conta a cadeia de valor. Produção, transporte, armazenamento ou conservação pós-colheita, o processamento ou agroprocessamento, a embalagem, não é? Ou empacotamento, a certificação, que é para conferir valor a esse produto, para ter credibilidade no mercado internacional. E, por outro lado, é importante também a organização dos próprios produtores, para poderem avançar com os desafios do mercado, porque no mercado é aqueles que produzem, é aqueles que são intermediários de comercialização, é aqueles que comercializam a nível interno e também a nível externo. Portanto, para isso é preciso a estruturação, portanto, da própria produção e depois a organização dos produtores. E quem faz esta estruturação? Bem como do ambiente de negócio. Quem faz essa organização? As instituições. Quem assume o comando, quem organiza, quem estrutura e quem coloca o comboio a andar. Exatamente. É por isso que a agricultura não é olhada só para tem uma responsabilidade multissetorial do ponto de vista de intervenções. É por isso que entra lá a indústria e comércio, estamos aqui representados, entra as infraestruturas, aliás, entra as obras públicas de habitação, para a questão das estradas, entra a questão do meio ambiente, que é para ver se os princípios de produção estão a respeitar os princípios ambientais, a responsabilidade, aliás, a produção responsável, olhando para os princípios de sustentabilidade. Entra também a questão da banca, que é para facilitar crédito para os produtores, para poderem, portanto, adquirir os insumos e outras coisas. Portanto, depois entra o próprio governo no geral, governos locais, que é para ajudar os produtores, portanto, a identificarem as linhas de financiamento e os parceiros que possam ajudar os produtores. Portanto, a situação da produção, comercialização, processamento, tudo é olhado numa situação multidimensional, numa situação multissetorial em que cada setor tem as suas responsabilidades. Mas, como diziam muito bem, os grandes pilares para o desenvolvimento são esses três. Primeiro, a produção, depois, o processamento, o agroprocessamento, que depois vai dar outra atividade, que é a terceirização. Aliás, são serviços neste caso. Os serviços, vai criar uma dinâmica dos serviços. E aí vai ser o desenvolvimento. Bem, o Mohamed vai lá, eu faço-lhe uma pergunta muito concreta e que é discutida em vários fóruns. Nós temos, há um desenvolvimento e há um estabelecimento de várias cadeias internacionais que comercializam produtos agrícolas. Comercializam o tomate, comercializam o pimenta, que todos nós utilizamos nas nossas mesas. Mas continuamos a assistir que estes produtos são importados, especialmente da vizinha África do Sul, quando nós próprios produzimos isto. O que está a falhar? Se nós produzimos, e há aqui exemplos trazidos pelo Sr. José de produção, que até há desperdícios, há preços injustos, como coloca. O que está a faltar para que sejamos nós os fornecedores destas grandes superfícies e a partir daí possa-se criar mais valia e rendimento para que o próprio agricultor possa desenvolver? Eu talvez começasse por dizer uma coisa que é extremamente importante nós analisarmos neste nosso painel, no sentido em que, em primeiro, só para deixar, sobretudo, os telespectadores um pouco mais tranquilos, porque a determinado momento estamos a dizer que este tal de produtor, o pequeno produtor, tem muita produção. Tanto de feijão, de mandioca, de algodão, que não é comestível, mas ganha-se dinheiro, melhor ainda. Mas, entretanto, este produtor, hoje o INE diz que são mais ou menos 6 pessoas por família, 5 ponto tal, pelo menos há um desnutrição crónica. Então, há qualquer coisa em termos de soberania, não está claro, soberania familiar. Diz que tem muita produção, mas tem desnutrição crónica na família. E desnutrição crónica custa muito dinheiro ao governo. Mas era só para pensarmos, porque é importante olharmos estas vicissitudes. Olhando um pouco o que dizia, já dizia o colega Pedro Zucula que temos de ser um pouco mais arrojados no pensamento. Uma das coisas que temos de fazer é a escala de produção, tem que ser maior. Dizia o professor Mosca que
Então não podemos estar a lidar com 4 ou 5 produtores que a determinado momento, no mês de outubro, têm umas tantas toneladas de tomate e depois descontinuam a produção. ShopRite, a Game, não trabalham com essas funcionalidades. São cadeias internacionais, têm repercussões nos mercados e têm, passa a expressão, fama própria. Então temos que manter uma escala. E isto induz-nos que temos que ter alguma atitude e discernimento de fazer a produção com sequenciamento. No caso de hortícolas, particularmente. No caso do milho, ok. Hoje, se a Mobeira, por exemplo, quiser milho, o Abílio Antunes quiser milho, a Merec parou de comprar há cerca de uma semana em Chimoio, a DECA parou momentaneamente de comprar, mas os produtores têm milho. Mas, entretanto, a ECA está a comprar milho aos produtores em Barua para fornecer as cervejas, para nos dar a cerveja Impala. E quero dizer que esta cadeia vai ser mais funcional. Com este investimento da cerveja de Moçambique, de qualquer coisa acima de 120 milhões de dólares, por aí assim, vai precisar, eles não vão descontinuar ter matéria-prima, que é o milho, para produzir. Vai ser qualquer coisa como 100, 200 mil toneladas de milho, para além da cadeia do frango, que sabemos que tem que sustentar, se a gente quer manter esse status quo de termos e minimizarmos aquilo que é a balança comercial, ou seja, menos importante. Temos de ser um bocado mais arrojados em uso de tecnologias, porque o que nos faz perder a competitividade com a África do Sul, hoje eles já estão com variedades intermédias de tomate de acima de 120 toneladas por hectare. Nós estamos com média de 40, 45, temos que ir um pouco mais para a faixia. Mas quero reiterar já da parte de comercialização que temos que fazer investimentos mais fortes e muito mais inteligentes de mercados abastecedores, com toda a dinâmica de conservação, tudo mais. O Zimpeto mostrou-se que nos últimos anos não chega. Era preciso que tivéssemos um intermédio na Matola, por aí, e eventualmente entre Macia e Xai-Xai, não sei, Zavala... E esse trabalho está a ser feito? Há planos para o efeito e, obviamente, que pelas condições que nós passamos nos últimos 12, 18 meses, as condições financeiras não possibilitaram, mas continua em carteira todo este protofólio para investimento nesse sentido, seja também em Chimoio, porque já há um avalanche muito forte de produção, e também Tete, e obviamente a pensar um pouco daqui a 2, 3 anos o grande mercado, o boom de mercado de altíssima qualidade, que vai ser os trabalhadores que vão estar lá para nadar com palma e competitividade, que já requerem começarmos a produzir e a fazer um pensamento coisa. Mas eu reitero isto aqui, vamos pensar nestes aqui, mas o tal tomate é o tal que pelo menos tem que estar na dieta alimentar das nossas famílias, porque a desnutrição crônica aguda e coisa continua a ser um problema e é um problema de saúde pública que tem que ser. Então este forcing tem que ser feito com este. Agora, há um assunto que eu gostaria de deixar como exemplo, não olhando muitos países, mas posso utilizar 2 países que tenho referência, e referência de grandes personalidades e líder. Ho Chi Minh, no Vietnã, e Gandhi, na Índia. O exemplo é, temos aquele grande investimento do CAIC, fomos nós que fizemos e fomos mobilizar recursos para o efeito, mas entretanto não temos arroz para processar ali. Isto remete-nos a um pensamento estratégico. Temos que fazer investimentos ao estilo dos caminhos de ferro. Investir no agroprocessamento, mas investir no produtor. Não estou a dizer que é investimento sine qua non em subsídios, não. Investimento no produtor para ter a matéria-prima, para alimentar a indústria e aí estarmos no início, como dizia, que a agricultura efetivamente é a base, mas a complementar que a indústria vai ser catalisador, o motor da dinamização. E quero reiterar uma coisa muito importante. No discurso, nos últimos parágrafos do discurso de investidura do presidente Nyusi, ficou claro a agroindustrialização do nosso país. Muito bem, doutor Balá. José Catarina. Sim. Acho que a pergunta
do moderador talvez não tenha sido respondida na sua totalidade, porque estava a perguntar por que importamos, sobretudo aqui no nosso vizinho da África do Sul, se nós temos, não sei, uma boa terra arável aqui, a melhor terra, se calhar, melhor terra do que a África do Sul. Eu vou dar, talvez, 2 exemplos. No exemplo, por exemplo, do açúcar. Já ouviram aqui falar dos 300, quer dizer, 3 pacotes de 1 quilo, 100 meticais. Isso é que faz com que o nosso açúcar, porque nós temos uma indústria açucareira bastante forte, não consumimos metade do que a nossa indústria produz. Não conseguimos consumir a metade. Entretanto, temos que a outra parte temos que vender lá fora. Com a concorrência que o açúcar tem lá fora. No caso, por exemplo, do Brasil, e por que Brasil? Porque o Brasil produz, a sua produção é subsidiada pelo seu governo. É a mesma coisa, mais ou menos, que se passa aqui na África do Sul. Eles têm um subsídio. O subsídio faz com que a produção, o esforço da produção seja baixo. E eles podem vender barato. É o mesmo que acontece, por exemplo, com a África do Sul e uma outra, acho que há um outro país na Ásia que também produz com grande subsídio do seu governo e, portanto, pode vender o açúcar bastante baixo. Então, quando há um subsídio para a produção, naturalmente que pode-se vender essa produção por um preço bastante baixo, o que não pode acontecer conosco, porque nós não temos nenhum subsídio do governo, estamos a produzir com altos custos. Então, é por isso que o sul-africano ainda nos consegue vender aqui, porque ele pode vender mais barato, e é por isso que o tomate de choco, o tomate de Moamba... Nunca vai concorrer com os produtos sul-africanos. Não pode concorrer. Costuma apodrecer o tomate de choco, o tomate de Moamba e o tomate de Matutino. Costuma apodrecer aqui. Porque eles não podem baixar o preço mais do que estão a vender. Entretanto, os sul-africanos baixam o preço da cebola, baixam o preço do tomate e vendem o tomate e a cebola com um preço bastante baixo. Já aconteceu a mesma coisa com o frango do Brasil. Entrava aqui um frango gorduroso, mesmo na África do Sul, vem para aqui um frango gorduroso que não tem gosto nenhum, mas é vendido aqui a um preço bastante baixo, porque lá tem o subsídio de produção. Então, enquanto nós mantermos-nos neste estágio de produção, sem subsídio, então, vai ser difícil. Vamos ter sempre problemas. Muito bem, Sr. José Catarino. Vamos então a um breve intervalo. Voltamos dentro de instantes. Nessa segunda parte já poderemos contar com a contribuição do caro telespectador que através do seu telefone pode ligar. Temos aqui 4 convidados, colocar a sua questão ou dar a sua contribuição relativamente ao tema em questão. Vamos a um breve intervalo. Até já. Participo no Museu Fiangolida porque não só quero partilhar a minha experiência de jovem que está, portanto, a caminhar no seu dia a dia, mas também quero poder interagir com toda a juventude moçambicana sobre como perseguir os nossos sonhos, como realizar objetivos e como poder participar no desenvolvimento econômico e social do nosso país. Participe! Exemplos de cidadania e de iniciativas inovadoras numa África promissora. Da cultura ao desporto, dos direitos humanos ao género, da agricultura às novas tecnologias,
Não deixe de acompanhar reportagens de casos de sucesso que ajudam a transformar o continente num lugar melhor. Nós vamos e temos de ter uma orquestra sinfónica neste país. Nós, as mulheres com homens, não temos diferença ao trabalho. Todo serviço que fazem, homem também nós mulheres fazemos. Veja a África em Movimento todos os dias aqui na STV Notícias, numa parceria com a Deutsche Welle. Os temas do dia a dia servidos pela manhã. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Opinião Pública. Análise dos fatos na voz de quem nos vê. Muito bem, permita-me atender o nosso primeiro telespectador. Alô? Sim, Ilustra Mourinho, o que é que tem a partilhar connosco? Que a polícia sai à rua para extorquir o cidadão. Vamos onde está. Muito bem, caro telespectador, voltamos para a segunda parte do programa Linha Aberta. Em cima da mesa discutimos os desafios da produção e comercialização agrícolas. Professor Mosca, quero ouvir a sua opinião relativamente a esta ideia que é apresentada pelo Sr. José Catarino, a questão da competitividade entre a produção sul-africana e não só, e a nossa capacidade produtiva aqui como um elemento diferenciador para as grandes superfícies que nós temos aqui. Acha que este é um elemento-chave que pode catapultar e transformar, como se pretende, a nossa produção e comercialização agrícola? Pois é, a competitividade depende de vários fatores. Talvez o mais importante é a produção por hectare, tecnologias, o nível de eficiência na produção primária e depois em toda a cadeia produtiva, a eficiência de toda a cadeia produtiva, os custos ao longo de toda a cadeia produtiva. E nós já vimos, o Dr. Valá... Dr. Mosca, desculpa o cortar, vamos ao encontro do Sr. Egnélio, que fala da província de Maputo. Muito boa noite. Boa noite. Alô, boa noite. Muito boa noite, Sr. Egnélio, da província de Maputo. Sim, boa noite, tudo bem? Aqui algumas dificuldades de compreender o que se está a passar, se está a falar ou não. Vou pedir à minha equipe de realização para aumentar o som e criar as condições necessárias para que possamos interagir com os nossos telespectadores. Enquanto isso, professor Mosca. Portanto, a questão da produtividade, ao longo não só da produção, como ao longo de toda a cadeia produtiva, é importante. O que eu queria dizer nesse aspecto é que, infelizmente, a política económica de Moçambique não tem sido muito favorável à agricultura. O ambiente, o setor privado queixa-se muito do ambiente de negócios. O ambiente de negócios tem vários aspectos, mas eles focalizam-se muito em algumas medidas que estão sendo tomadas ou que já foram tomadas e que dificultam a produção, dificultam o investimento que é necessário ao longo da cadeia produtiva. Agora foi reimplantado o imposto a pessoas coletivas sobre o setor privado agrícola a 32%, quando era 10%. Portanto, houve um mal-estar muito grande no setor privado sobre esses aspectos. O setor privado, ao contrário de quase todos os países do mundo, para desenvolver essa atividade, tiveram diferentes tipos de incentivos, não só... Professor Mosca, peço para não perder o seu fio de raciocínio, vamos ao encontro do Sr. Francisco, que também fala aqui de Maputo, nomeadamente, mais concretamente na província de Maputo. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite, estamos a ouvi-lo. Pode dar aqui a sua contribuição. Eu gostaria de salientar acerca do que o nosso produtor estava a falar. É assim, é muito difícil praticar a agricultura cá em Moçambique, sabendo que o governo não dá subsídios aos produtores. A África Sul tem subsídios para todo tipo de produção e há escalonamento de culturas. Eu sou um importador e posso garantir que, por mais que a cultura não tenha mercado, o governo sempre vai subsidiar. E aqui em Moçambique não acontece o mesmo. Como dizia o senhor falar acerca de outro ponto, é impossível
impossível um produtor ou uma associação conseguir colocar o produto nos grandes supermercados cá. Porque existem vários fatores que condicionam isso, tanto como tecnologias, tanto como as estradas, né, as nossas vias de acesso não são as melhores. E um outro ponto que eu gostaria de salientar, é as condições dos mercados nacionais. Olhando pelo mercado do Zimbito, para quem lá, se o painel já esteve lá, não existem tanto condições de armazenamento, tanto condições de escoamento. Aquilo é um espaço aberto, sem segurança, tanto para o produto, porque todos os produtos que estão naquele mercado estão expostos ao sol, diretamente ao sol. Então, é muito impossível de vender, também é impossível de haver garantia de qualidade desse tal produto em relação a um produto internacional. Então, eu penso que pense por esse lado e olhe para aquele mercado. Okay? Muito obrigado, Sr. Francisco. Penso que já concluiu a sua intervenção. Obrigado, Sr. Francisco, que nos falou aqui da província de Maputo, dando aquilo que são as suas contribuições relativamente ao tema que estamos a discutir. Professor Mosca, espero não ter perdido o seu raciocínio. Não, obrigado. Eu estava dizendo que as políticas públicas e a política económica em Moçambique, lamentavelmente, não têm sido tão favorável para a agricultura. Todos os países subsidiam ou incentivam a agricultura de diferentes formas. Em Moçambique, eu penso que há 4 ou 5 aspectos que o governo deveria colocar de forma muito séria e de forma a longo prazo, não andar a variar e a alterar as coisas sistematicamente. Uma é estudar-se bem a questão da política de fronteira, o problema da entrada de produtos versus a produção nacional e ver de que maneira é que é possível incentivar e dinamizar a produção nacional nas suas cadeias produtivas, de forma a gradualmente substituir as necessidades de importação. Mas para isso é preciso haver um gradualismo de barreiras alfandegárias e, simultaneamente, de incentivo à produção. Não se pode cortar completamente a fronteira porque o consumidor iria sofrer. Esse é um elemento que me pensa absolutamente. Outro aspecto é o aspecto da fiscalidade. Dr. Mosca, peço que não perca o seu fio de raciocínio. Vamos ao encontro do Sr. Xavier, que nos fala da cidade da Matola, que é a capital provincial de Maputo. Sr. Xavier, por favor. Sim, sim, estamos a ouvi-lo. Sim, sim, pode fazer a sua intervenção, pode dar a sua contribuição. Sim, senhor, boa noite. Boa noite, Sr. Xavier, noite. Estamos a ouvi-lo, pode falar. Sim, sim. É assim, eu quero contribuir nessa condição, né? Eu sou um deles que eu ando carregando nos mercados. Alô? Estamos a ouvir, Sr. Xavier, pode falar. Posso falar? Sim, 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 estamos a ouvi-lo. Então, é assim, e nós estamos a falar de uma coisa, eu gostaria de contribuir a um último senhor, depois do jornalista, né? Sim, acho que nós estamos a perceber. Sim, sim, Sr. Xavier, pode continuar, estamos a ouvi-lo perfeitamente. O último senhor falou uma coisa boa. É uma coisa assim, nós podemos dar contribuição, não sei o que é televisor, não televisão, porque há muita jornalista. Sabe o que está acontecendo para o nosso país? Sr. Xavier, continue em linha. Sim. Sim, 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 pode continuar a falar. É assim, eu penso que tudo que nós fizemos aqui, sabe, não, há um senhor que falou dos mercados que não têm condições, tudo bem. Nós compramos coisas caras na África do Sul, quando chega aqui as coisas ficam mais caras, porque nós não temos como contribuir
Os mercados, nós estamos a fazer os mercados como o quê? Como um sítio que vendemos hoje, amanhã acabou, né? Então, o que está acontecendo para nós? E o próprio nosso Estado não consegue pôr sítios para conservar os nossos produtos. Por isso todo o produto moçambicano não é considerado por nada. Entende? Então, o que é que nós podemos fazer agora? Há um senhor que falou ali, que diz que é pá. Ele falou muito bem, esse senhor. Toda coisa boa aqui para nós não é. E nós não temos nenhum sítio de conserva o nosso mercado. O nosso mercado sempre é baixo de tudo aquilo que nós fizemos. Dizem que nós temos que produzir por nós. Mas nós produzimos aqui. É tudo, Sr. Xavier? Sim, senhor. Então, há uma coisa que eu devia contribuir com o próprio a instituição dos mercados. Só que no mercado também você chega ali com um caminhão, tem tomate, uma coisa de 2 dias, chega um caminhão sul-africano, que o tomate da África do Sul fica lá 2 meses. Chega já que apanha que você tirou ontem na Machamba, o nosso produto tem que baixar porque tem que vender o sul-africano. Entende? Então, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? As pessoas vão continuar a produzir uma coisa que não é nada. Muito obrigado, Sr. Xavier. Penso que ficaram... Obrigado. Não tem outra coisa, por favor. Muito obrigado. Penso que também ficaram claras aqui as suas linhas de força, as suas preocupações que serão respondidas no momento próprio. Professor Mosca, estava... Portanto, tinha falado um pouco sobre as questões de fronteira. Outra questão é a questão da fiscalidade. Eu penso que tratamos o setor privado empresarial, agrícola, em semelhantes condições de outros sectores que são muito mais rentáveis. É preciso rever todo o sistema fiscal em relação ao setor privado e não só, associações também, cooperativas, diferentes tipos de agentes económicos, para que haja incentivos para que o setor privado invista. Outro aspecto é o problema do crédito. Hoje em dia, 3% do crédito da economia vai para a agricultura. 3%. Quer dizer, e essa porcentagem vem decaindo ao longo do tempo. Sr. Mosca, é um fator de perturbação, mas temos mais um telespectador em linha, chama-se Inércio e fala-nos de Maputo, concretamente na Zona Verde. Senhor Inércio, muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao Linha Aberta. Boa noite. Alô? Sim, Senhor Inércio, muito boa noite, fala-nos da Zona Verde, pode fazer a sua intervenção. Sim, boa noite. Eu sou importador da batata. Eu não estou a ouvir bem. Nós estamos a ouvi-lo perfeitamente. Pode continuar a falar sem parar. Ok. Eu sou importador da batata daqui da vizinha África do Sul para o Zimpeto. O que está a acontecer é o seguinte. Importamos a batata, sim. Chega a um certo momento o que estão a produzir a batata nacional. A batata nacional catuana. Eles vêm a produzir, são 2 empresas lá, não me falo os nomes, Rio Tinto e outra empresa, esqueci o nome. Produzem a batata e começam a entrar no mercado de Zimpeto. O mercado de Zimpeto não tem nenhuma cobertura, a batata quer muita cobertura para manter em bom estado e não apodrecer pelo menos por uma semana. Lá nós improvisamos as sombras para quem conhece o mercado de Zimpeto para tentar o nosso produto que não apodreça. Mas a batata não aguenta. Para um cliente que chega hoje, a batata compra, que chegou hoje da vizinha África do Sul ou de Catuana, levar para uma loja coberta. Leva uma semana, 2 semanas, a batata bem conservada não está podre. Mas para nós, caminhões, só 3 dias manter com a batata fresca não é fácil no mercado de Zimpeto. Outro aspecto. Sim, a contribuição do governo para os subsídios da vizinha África do Sul está muito certo. Ok, aqui no nosso mercado moçambicano, os produtores para meter o produto nos mercados, nas lojas,
não estão a ser sinceros conosco. Como, por exemplo, vou falar da Maeva, como uma empresa grande que está a produzir o óleo. Ele, na empresa dele, está a vender a uma caixa de óleo, vamos supor, a 1000 meticais. E está a vender a grosso. Quem compra 50, 100 caixas, 1000 meticais. Quer comprar uma caixa ou 20 caixas a 1010. Nós estamos ao lado da empresa Maeva, que está a vender a uma caixa 1010. E nós queremos 100 caixas. Vou comprar a 1000 para vir vender 1010. 1000 meticais para eu ter lucro de 1010 meticais. Ele está a vender uma caixa de 1000 é equivalente a 250 cada garrafa. Ele vende 255 cada garrafa. Eu sou obrigado a vender a garrafa a 255 para que o cliente não fugir de mim e ir à empresa da Maeva. Isso não está certo. Tinha que deixar o retalhista a vender também. Porque ele está a ser o quê? Produtor, armazenista e retalhista ao mesmo tempo. E o retalhista, o que vai vender? E o que vai ganhar de lucro? Então, a batata, temos uma nova batata agora, dos Vilanculos. Os que ganharam o contrato lá para trazer a batata para Zimpeto, são pessoas que nunca venderam a batata. Nós, que estamos a produzir batata, que estamos a importar a batata da cozinha de Castelo há muito tempo, fomos para lá. Um grupo de Zimpeto foi para lá a pedir contrato para poder vender batata aqui em Zimpeto. Disseram que não, nós temos um contrato com uma outra pessoa que está a levar a batata para Zimpeto. Uma outra pessoa é que pode decidir quando é que podemos levar, a que preço podemos comprar a batata lá na Machamba, ao buer que está a produzir, e para trazer a Zimpeto. Ok, podemos levar a batata dos Lanculos para Zimpeto, vender, por exemplo. Ele quer dizer que nós vendamos a 250 a cada saco de batata. E quando aquele que tem um contrato ver que a batata não está a ser vendida, ele pode baixar até 200. E nós que compramos a nosso valor dos 250 que não podemos baixar, estamos a queimar nesse momento. Mas estamos a falar do mesmo mercado nacional. Eu acho que temos que ver como é que estão a ser as coisas. E eu sou vendedor do mercado. Eu sei como é que é o mercado. Fui lá pedir contrato, não puderam me dar. Essa é a minha contribuição. Muito obrigado, Sr. Inércio. Vamos então fechar as linhas telefónicas para permitir que aqui os nossos convidados possam responder às várias questões que são levantadas, além de apresentar a sua reflexão. Professor Mosca, como disse, já não o vamos cortar. Pode concluir o seu raciocínio. Então, eu tinha falado das questões de fronteira, questões de benefícios fiscais muito importantes e a questão do crédito. Há muitas pequenas e dispersas linhas de crédito por aí, linhas especiais, etc. O Fundo de Desenvolvimento Agrário também teve lá a sua participação, mas o facto é que, neste momento, não mais de 3, 4% do crédito da economia é destinado para a agricultura. E já vimos aqui, toda a gente reclama, sobretudo o setor associativo e o setor privado, que sem crédito é muito difícil investir na agricultura, tanto mais que em condições iguais de investimento com outros sectores da economia, naturalmente que o empresário vai investir em sectores onde existe maior rentabilidade e onde o retorno do capital é muito mais rápido. E a agricultura não é nem o mais rentável, nem onde existe maior retorno, o retorno mais rápido do capital. Portanto, aqui também o sistema de crédito e o sistema de finanças rurais deve ser estudado. Já se fala disto há muitos anos. Na verdade é que não há medidas muito concretas. Mas não é só o problema do lado da oferta de dinheiro, também há problemas muito sérios do lado da procura. Os produtores não têm, muitas vezes, condições de acesso ao crédito, por variedíssimas razões. Portanto, é preciso ver as questões dos dois lados. Há boas experiências de finanças rurais, mas muito pequenas ainda, muito pontuais em certas zonas. Agora é preciso haver capacidade para que essas boas experiências sejam alargadas, não é? E a questão do crédito é absolutamente importante. Outra questão é a questão do investimento. Falou-se aqui de vários investimentos do setor público, mas é preciso incentivar o investimento do setor privado. E para incentivar o investimento privado é preciso criar ambiente de negócio nas suas diferentes facetas, a questão da proteção nacional, protegendo também o consumidor, a questão da fiscalidade, a questão do crédito. E, atenção, muitas vezes as funções de Estado
não são muito bem tratadas. Por exemplo, a questão da mandioca aqui na zona de Inhambane. A questão da mandioca em Inhambane é claramente uma falta de intervenção do Estado como função reguladora e fiscalizadora. Então, a relação entre a empresa de mandioca e o fornecedor de mandioca, pequeno e médio produtor, está perfeitamente condicionado às condições que a empresa pretende. Então, o preço, as condições de preço, as questões de transporte, se o preço é antes da secagem, se é depois da secagem, são as quantidades, todos esses problemas existem na questão da mandioca. Portanto, a função reguladora, a função de fiscalização do Estado, que muitas vezes falha, ou poucas vezes funciona bem, é uma condição importante para quê? Para estabilizar, regularizar e normalizar o funcionamento das relações entre os diferentes tipos de agentes económicos. Não é? Muito bem. Diretor Pedro Zucula, quero ouvir aqui as suas respostas às muitas questões que são levantadas. Esta questão que no essencial é levantada, subsídio, ou como a expressão subsídio vai perdendo também a sua fama, no sentido de apoio, como nos tornarmos capazes de competir com a África do Sul. As questões que levanta o professor Mosca e que a nossa política econômica não é favorável à agricultura, a questão da fiscalidade, a questão do crédito, essencialmente tentarmos entender como é que se protege a nossa indústria nacional para que ela possa ser competitiva e possa também gerar riqueza e, acima de tudo, sustentabilidade. Em relação à política econômica e à política pública, eu penso que é favorável, mas o que falta, o constrangimento, está na operacionalização. A operação da política pública e também política econômica, não só o governo ou o Estado, mas também o setor privado, portanto todos os intervenientes têm uma grande responsabilidade, olhando para a dinâmica econômica e também a conjuntura, portanto, global. Portanto, nós estamos num mundo globalizado, neste caso. Estamos numa situação, portanto, regional em que, portanto, há protocolos regionais que também são respeitados. Falo muito quando falamos de fronteiras. Quando referimos a fronteiras, quando falamos de fronteiras, neste caso é preciso respeitar os acordos regionais, acordos internacionais e tudo, e nós, portanto, pautarmos por aplicar aquilo que é a nossa legislação com vista a proteger os nossos interesses, os interesses nacionais, sobretudo que tem vetores de desenvolvimento. E outro aspecto tem a ver com o ambiente de negócio. O ambiente de negócio, portanto, nós sentimos que tem sido, aliás, é favorável. Claro que tivemos alguma perturbação nos anos passados por causa de alguns conflitos localizados de guerra, né, neste caso, mas também ficou ultrapassado e que existe um corpo já criado, como é o caso do CTA, que representa quase todos os segmentos da sociedade. Está lá o CTA, está a representação dos produtores, da sociedade civil, tudo. Portanto, isso faz parte do ambiente favorável, portanto, de negócio, em que discute-se, portanto, matérias relevantes com vista a melhorar cada vez mais, portanto, o ambiente de negócio. Em relação aos subsídios, portanto, este é que é o desafio. Comparando com a África do Sul, penso que é um pouco complicado, porque a África do Sul tem uma estrutura econômica muito avançada em relação a Moçambique, por razões também históricas, mas nós estamos a caminhar por aí. Há produtos que são exportados, portanto, de Moçambique para a África do Sul. A África do Sul já está a consumir alguns produtos moçambicanos, isso é uma grande conquista. O que nós temos que fazer é continuar, portanto, a investirmos na transferência de tecnologia, na produtividade, no processamento, na qualidade, para, portanto, podermos competir no mercado, portanto, regional, assim como além do mercado regional. Em relação ao crédito, portanto, este aqui é o grande desafio que nós temos. O grande problema é que a maioria dos bancos que nós temos são bancos comerciais, e a taxa de juros, portanto, não é favorável para os produtores. Mas há um esforço do governo no sentido de melhorar, portanto, esse aspecto. É por isso que temos já o BNI, que está aliado, portanto, ao FDA, que no âmbito do Procava, portanto, o BNI aliás, já está a aparecer com juros, portanto, com taxa de juros que são acessíveis para os produtores. Essa é uma grande conquista. Iniciativas dessa natureza vão acontecer, ou estão a acontecer. Mesmo a questão da bancarização rural, portanto, o que nós queremos é que cada vez mais, portanto, o setor privado assuma essa responsabilidade de bancarização rural, portanto, com ganhos mútuos, tanto para o banco, assim como para os produtores. E olhando, portanto, para a taxa de juros que é sustentável e também que é satisfatório tanto para os dois lados.
Em relação à importação da batata, sim, dizer que nós temos um déficit de cerca de 65 mil toneladas. Continuamos a importar batata, mas o desafio é produzir a batata Reno a nível interno, reduzir cada vez mais o déficit das importações. E para isso precisamos, portanto, de continuarmos a avançar na mecanização, transferência de tecnologia, melhores variedades. Além disso, portanto, olhando para a infraestrutura de conservação pós-colheita de produtos frescos. Estamos a falar de backhouses, por exemplo. O nosso telespectador estava a dizer, bom, eu trago a minha batata da África do Sul, mas não leva muito tempo no caminhão porque apodrece. Então, ali significa que falta logística. Neste caso, a infraestrutura de conservação pós-colheita de produtos frescos. Portanto, isso faz parte dos desafios da logística, portanto, de comercialização. Em relação à fiscalidade, ao sistema fiscal, dizer que sim, precisamos de melhorar cada vez mais a questão da fiscalização, olhando, neste caso, para a proteção, portanto, dos nossos produtos e também evitar que os outros produtos tragam, portanto, algumas repercussões que podem ser negativas, tanto para a produção, assim como para a comercialização. Estamos a falar, por exemplo, a questão de doenças. Então, se nós não fizermos a fiscalização adequada, significa que podemos importar doenças que podem, portanto, trazer ainda danos econômicos. Em relação a barreiras alfandegárias, eu penso que a autoridade, portanto, tributária, portanto, tem um pacote, portanto, de pauta aduaneira, né? Favorável para a agricultura, pauta aduaneira. Neste momento, se você quer importar insumos agrícolas ou maquinaria agrícola, portanto, tem uma série de isenções, portanto, quando quer trazer para Moçambique. E também a questão dos corredores de desenvolvimento. Se você quer fazer investimento nos corredores de desenvolvimento, portanto, tem uma série, portanto, de taxas ou impostos que não paga. Portanto, é uma grande... Tudo isso para facilitar. Tudo isso é para que melhore o ambiente de negócio. Muito bem. Mohamed Valá, também quero ouvir assim, no geral, até porque já estamos mesmo no fim do programa, as respostas concretas aos três telespectadores, Inércio, Francisco e Xavier, que essencialmente apelam a uma mão do Estado em vários aspectos que passam pela comercialização e ouvir também as suas declarações finais relativamente ao tema. De facto, o moderador deste painel dizer que as contribuições dos três intervenientes têm as suas razões e é importante a gente pegar nelas e tentar pensar o melhor. Alguma coisa está sendo feita, mas obviamente precisamos dar um alento maior, um movimento maior, progressos e desempenhos melhor. Nesta economia também de Moçambique um pouco turbulenta, é sinoidal, vamos para cima, para baixo, etc. Recordo-me que há algum tempo, aí há uns 18 anos, o investimento do ProAgri, estávamos na casa de investimentos na agricultura na ordem de 6,4, 7,7 até 7,8. Quando introduzimos o Fundo de Desenvolvimento Distrital, subiu um pouco mais no mundo rural. Obviamente, no primeiro, segundo ano ainda não havia aquele entendimento, mas depois, na altura, o presidente Guebuza foi explicando um pouco o que era o emprego e produção de alimentos, que era... E hoje baixamos, não porque queremos, mas as condições não o permitem. O professor Mosca falava 3%, 3,2%, 3,4%, é muito baixo o investimento. E isto corrobora um pouco a declaração de Maputo, daí há alguns anos atrás falava-se de 10%. Também não são muitos países, mas pelo menos já há 8, 10, 12 países em África que já conseguem... Atingem 10% de investimento. Atingem 10% do PIB. Só gostaria de deixar uma coisa também importante aqui, tenhamos um pouco de cuidado para o colega do painel e os outros, porque afinal de contas o painel também ajuda a incultar algumas ideias. Um bocado de cuidado com a questão subsídio clássico, porque senão, hoje as crianças, você não dá chocolate, ele não vai à escola. Mas quer dizer, estamos a prejudicar, porque eu vou morrer e ele vai ficar desgraçado, o meu filho, porque eu não dei chocolate. Não é bem isto, tenho que motivá-lo para ir à escola. Então, sempre é melhor falar de incentivos, e há incentivos desde que o colega falou um pouco, mas precisa-se de muito mais incentivos. Um dos incentivos que nós
Na altura, recordo, o professor Ragenda, o doutor Ragenda, o professor Mosca, o Fremino, que Deus o tenha, pensamos no modelo, por exemplo, latino-americano dos centros de serviço. Mas, diga-se é bom de verdade, não estão tão operativos como pensamos. Também não é de um dia para o outro. Mas é um bom modelo o centro de serviço para acomodar uma série de serviços colegiais para os produtores. Agora, a dispersão e a densidade populacional nossa em algumas zonas não ajuda muito. Então, o tal de trator tem que percorrer 20 km para ir lavrar meio hectare. É antieconômico, o trator não pode fazer isso. Agora, é preciso salvaguardar um aspecto, sobretudo para os parceiros de desenvolvimento e de cooperação. Vão incultando, vão metendo algum dinheiro. Eu advogo que devemos meter mais dinheiro nas mãos do setor privado e logo o governo também, nós irmos induzindo o setor privado. A criança tem que andar com a ajuda da mãe. Este pequeno produtor precisa do fomentador e não pode ser um fomentador que faz o contrato e depois não comercializa. Deixa, portanto, o produtor com calças na mão, passa a expressão. Então, esta política de frente, que está plasmada como política, mas precisa de algum discernimento, as escalas do mercado. Noto um aspecto, só foram colegas com cidadãos de Maputo, mas se tivéssemos percorrer até mais ou menos Rovuma, até Sanga Madjel, ainda não temos muitos mercados de abastecedor e é necessário, quando a escala aumenta, precisamos disto para conservar e tudo mais, sobretudo na produção da horticultura, nos feijões não tanto, porque este problema não se fala no feijão boer. Está-se a falar aí que não estamos a conseguir exportar e a pagar. Tem outra dinâmica no mercado. Então, e obviamente advogo uma coisa muito importante, o produtor precisa de mais algum investimento. E os exemplos aí assim, e este produtor moçambicano não precisa de 500 mil meticais, não, 60 ou 80 mil meticais ele vai fazer a diferença na produção, mas depois tem que haver todo o ambiente para colocar o produto no mercado. E um aspecto por último, esta coisa da agricultura, esta coisa de cadeias de valor, é preciso começarmos a pensar naquilo que eu denomino de especialidade. Produtor é para produzir, não é para produzir depois andar 400 quilômetros para a procura do mercado. Há alguém na África do Sul, aquele senhor produz e há uma cooperativa que faz a coisa. Estruturar um pouco mais esta cadeia e as coisas poderão ter outro discernimento, obviamente. Bem, José Catarino, perdão, até para terminar, a questão do subsídio ou incentivo. Qual é o seu entendimento face àquilo que foi dito aqui? Sim, era justamente isso que queria, não é contrapor, mas é tentar perceber o que é que se entende por incentivo e o que é que se entende por subsídio. Porque na minha opinião, subsídio é permitir que o produtor faça um esforço para produzir, mas a um determinado valor. Não é de graça. Agora, incentivo, não sei. Eu acho que incentivo é entregar alguma coisa de graça. Subsídio, na minha opinião, não sei, salvo erro. Subsidiar não quer dizer que é dar de graça. Até para mim, essa palavra que não tem que existir é apoio. Isso não deve existir. Agora, incentivo, não sei. Depende do entendimento de cada um. Mas, para mim, prefiro subsídio. Subsídio quer dizer que produzir com um preço abaixo do que o esforço. Por exemplo, quando nós estamos a dizer, estamos a produzir sem subsídio, significa que tudo aquilo que fazemos é o nosso próprio esforço, enquanto nos outros países não. Estava a falar da África do Sul, do frango da África do Sul. Entrava aqui um frango gorduroso, o frango do Brasil, entrava um frango gorduroso. O nosso era mais caro e é mais saboroso. Mas esse sul-africano gordo, só gordura, era o mais barato e era grande. Então,
A pessoa não sabe que aquele frango grande é prejudicial. E o nosso frango tão magrinho é o melhor frango. Mas produzido de uma forma, produzido a altos custos. O mesmo acontece com a nossa produção. É produzida com altos custos. Quando estamos a dizer subsidiar, estamos a querer auxiliar um pouco esses altos custos que nós estamos a produzir. É isso que nós queremos dizer. Doutor, vai lá, um minuto, porque já estamos mesmo no Durante fim. mais de 10 anos, uma das coisas que aconteceu, e eu estive quase 9 anos como diretor nacional e ouvi o clamor dos provedores de semente, e era setor privado. O governo não pode andar a subsidiar semente, porque estava a interferir e o mercado não estava a renascer. Então é isto que eu digo, ter cuidado com o tipo de subsídio, porque não pode ser até interferir toda a dinâmica do mercado. Aí ofuscamos o setor privado e não somos sustentáveis nem racionais no desenvolvimento. Obrigado. Muito bem. As expressões à parte, quer subsídio, quer incentivo, no essencial fica a ideia de que é preciso dar algum impulso à atividade agrária. Quero agradecer aqui aos convidados pela participação, ao professor João Mosca, ao nosso representante da União dos Camponeses, José Catarino, ao Pedro Dzukula, que é diretor nacional da Agricultura e Silvicultura, e a Mohamed Valá, que é diretor-geral do Instituto de Cereais de Moçambique. Caro telespectador, o Linha Aberta termina por aqui, na expectativa de que tenhamos trazido subsídios para esta discussão, que é uma discussão nacional, tendo em conta que a agricultura é a base da economia nacional e é a principal fonte de subsistência das famílias moçambicanas. Assim que nos acompanhou, até a próxima terça-feira.